Neste dia, curiosamente, o senhor Rodrigo Constantino, que vive nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, para este jantar. Então o cara estava lá nos Estados Unidos, batendo Bolsonaro, ele vem para esse jantar, nesse jantar nos é oferecido esse tipo de apoio, ele sai desse jantar, volta para os Estados Unidos, revela, olha, me foi oferecido apoio para o Instituto Liberal, assim, de tais empresários, e a partir de então ele começa a defender o Bolsonaro. Esta parte, eu esperei algum tempo, hein? E eu não esperava que isso ia acontecer tão rápido, tá? Eu não sabia que ia cair a Magnitsky assim. Eu achei, sinceramente, eu vou te falar o que eu achei. Eu achei que ele ia ficar pelo menos um ano sancionado. E depois o próprio Trump ia tirar ele da Magnitsky. Ou, né? Que, aliás, o ano eleitoral americano, ele é no nosso ano de prefeitura, né? Então eu achei que quando chegasse perto da próxima eleição, ele ia fazer isso uma política tchuleira. Mas não. Nem esse tempo eu precisei esperar. Nota pública, né? Recebemos com pesar. E é o seguinte, uma coisa que eu falei no meu vídeo sobre isso é... Os caras estão confusos, né? Porque o Eduardo Bolsonaro tá falando em pesar. O Nicolas tá apontando dedos. E o... Como é o nome dele? O Flávio tá falando em não. Isso é, na verdade, uma boa notícia, né? Vamos lá. Recebemos com pesar. E rapidinho, o Paulo Figueiredo fez algum vídeo sobre isso? Até onde eu sei, não. Ô, Paulo... Pô, cara, seja homem, velho. Quando foi a minha vez, né? Quando foi a minha vez, sabe o que eu fiz? Imediatamente fiz vídeo pro dia seguinte. Eu nem esperei. Não faltei a uma live minha. Ô, cara! Né? Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A culpa é da sociedade. É igual o bandido quando é preso. A culpa é da sociedade. Isso só uma vítima da sociedade. O Eduardo Bolsonaro, junto com o Coroã, está ali pedindo a liberdade do pai da cadeia e falando que a culpa é da sociedade. Lamentamos. Vamos lá. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no interior contribuíram para o agravamento da situação. Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos americanos, porque ele torce por isso, ele torce pelos americanos, tá? Como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América e que tenha misericórdia do povo brasileiro. Eduardo Bolsofrouxo, não é mesmo? Quando eu tomei a Lei Magnitsky, né, no meio da live, eu ainda falei, a aposta não era essa, mas eu não vou ficar aqui, né, brigando por miúdos como um bosta tipo o Pablo Marçal faz. Não. Beleza, é 1-0 pra você, Paulo Figueiredo, é 1-0 pra você. De lá pra cá, o que tem acontecido? Eu tenho ganhado todas. E o pior é que tava 7-1 pra mim, agora tá 7-0, porque nem o ponto que você teve você conseguiu manter. Estava impedido. Que tava impedido. É isso aí, cara. Olha aí que coisa ridícula. Olha que coisa humilhante, cara. E aí eu mandei um áudio, Paulo Figueiredo. Eu vou te falar que tem um vídeo do Eduardo que eu não consegui achar. Eu vi alguns memes, mas os memes eram muito ruins pra trazer. Que o Eduardo fala o seguinte, que se o Bolsonaro fosse preso, o Trump ia parar a coletiva de imprensa na hora que ele estava fazendo ali e ia dar um monte de sanção pro Brasil. Peraí. O Eduardo falou isso. Falou assim, se o Trump vê que o Bolsonaro foi preso, ele vai parar a coletiva dele de imprensa na hora e vai sancionar o Brasil até não querer mais. E, vou te falar uma coisa. Sanção até a gente consegue tirar de um dia pro outro. Agora, Magnitsky não cai de um dia pro outro. E aí, caiu de um dia pro outro, gente. Aconteceu. Cadê aqui? Paulo... Chamou o VAR. Olha o áudio que eu mandei pro nosso amigo Paulo. Vamos pôr no e-mail, vai. Fala, Paulo. Tudo bom? Hoje é dia 12 de dezembro de 2025, cara. Lembra quando eu avisei vocês que isso que vocês estavam fazendo não ia adiantar em nada, que o Bolsonaro ia ser preso, que o Gilmar Mendes não ia recuar, que o Alexandre de Moraes não ia nem sofrer as consequências, que vocês só iam ajudar o Lula? Pois bem, foi exatamente o que aconteceu. A Lei Magnitsky acabou de ser retirada do Xandão, o Gilmar Mendes não retrocedeu 1 milímetro, o Jair Bolsonaro está preso e o Lula tá chamando vocês de camisa 10. Um abraço aí pra você, um abraço aí pro Eduardo, e vou falar pra vocês, cara, por favor, saiam da frente de quem tá verdadeiramente querendo fazer um trabalho sério pela direita do Brasil. Um abraço. Pois é, eu lembro que no áudio do Ele Paulo... respondeu?
Não. Ele falava coisa assim. Com o tempo você vai me conhecendo aqui, né? Que não sei o quê, que tarará. Tamo vendo, Paulo. O Paulinho Tic-Tac aí só tá perdendo, cara, assim, na boa. Na boa, Paulo, quando é que você vai acordar, hein, cara? Quando é que você vai acordar, hein, velho? Hein, que coisa ridícula. Vamos lá. Põe na tela aí, ó. Internautas, eu adoro isso, né? Internautas zombam de Eduardo Bolsonaro após fim da lei Magnitsky contra mulheres. Camisa 10 do Lula, veja memes. E ele com a camiseta vermelha da seleção. Vamos ver outro, deixa eu ver outro meme. É só esse que tem. Tem mais. Eu tô aqui no banheiro chorando há umas 2 horas por causa de vocês. De onde que era isso mesmo? Sei lá. Vai lá. Ó o Lula, sarrando nele, ó. Trump salva meu pai. Acabou a série do Patati Patatá nos Estados Unidos? E aí eles ali, tá bom, próximo. Trump, por que você revoga a lei Magnitsky do Xandão? Imagem ao vivo da reforma na Casa Branca nesse momento. Bicho, nota pública do Eduardo Bolsonaro. O Trump, comunista, que mais? Vamos lá. Pois é. O que mais que temos? Calma. E aí temos o videão do Flávio, que é essa história aí, cara. Você tem que entender que, na verdade, a lei Magnitsky, né? A revogação da lei Magnitsky no Xandão é uma coisa boa, tá? Vamos ver? Dá play. Bom, pessoal, é muito simples a leitura que eu faço com relação a essa retirada da Magnitsky sobre o Alexandre Simples? de Moraes. Vamos lá. Foi o governo Trump fazendo um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. Ele fala de um passo inicial que está sendo dado, lembrando que o projeto da dosimetria, que não é anistia, está para ser votado no Senado Federal agora, na semana que vem, na terça-feira, e é a oportunidade que nós temos de melhorar esse projeto, aprovar uma anistia, porque não tem nenhuma dúvida que o passo seguinte do governo americano será retirar 100% da sobretaxa dos nossos produtos brasileiros que são exportados para lá. Então eu fiquei muito feliz com essa notícia. Os caras são tão assim, eles criam a taxa, depois ele fala que eles ficam muito felizes, porque pode ser que o Trump revogue a taxa. Tipo assim, cara, eu te ralo a cara no chão, depois eu apareço aqui com uma gase e um mertiolate, e você, pô, obrigado, cara, você tá cuidando de mim, cara. Você é mó legal, cara, porra, brigadão. Vai lá. Esperamos aí que não existam vaidades, esperamos que exista a responsabilidade para que possamos resolver os nossos próprios problemas aqui no Brasil e começar finalmente a retomar alguma normalidade institucional e democrática no nosso país. Um abraço a todos e até breve. Até breve, Eduardo. É isso? Eduardo não, Flávio. Até breve, meu querido. Próximo. Constantino reconhece força de Moraes com queda da Magnitsky. Venceu. Eu vou falar o que pra vocês, cara? O cara peitou o Elon Musk, peitou o Donald Trump e venceu. Temos que reconhecer, o psicopata é corajoso e forte. A ditadura se consolida, apaga a luz o último que sair. Cara, a gente falou tanto pra vocês. Parem de acreditar. Só tem aquilo do Constantino ou tem mais coisa? Só que é. Parem de acreditar que bolsonarista é ferramenta pra combater Xandão, meu irmão. Você não xinga nem o vereador da tua cidade que aumenta o próprio salário. Você acha que o ministro Supremo tá preocupado com pressão popular? Ainda mais através de um intermediário que é um corrupto que tá na mão dele. Pelo amor de Deus, cara, quanto tempo você vai demorar pra acordar, pra entender que esses caras são todos charlatões, cara? O que vai demorar pra você aprender de uma vez, cara? Esses caras só querem uma coisa, tirar fotinho com o mito, pegar um pouco de popularidade, ganhar o seu carguinho e cagou pra ti, bicho. E aí vai esse bosta desse Rodrigo Constantino, quantas e quantas vezes, esse merda desse Rodrigo Constantino, hein? Chupa, Rodrigo, chupa! Hein? Não, porque eu vou abrir champanhe quando o MBL for preso. Não, porque vocês vão ver. O Arthur, quando disputar a prefeitura, vai dar traço. Quando eu mandei áudio, ele mandou uma mensagenzinha pra mim. Mandou uma risadinha, mandou um emoji de risada. Eu falei, beleza, mano. Beleza, calma. Calma lá, fica tranquilo. Depois eu mandei minhas coisas pra ele também. Né? Então toma aí, velho. Vocês ficam acreditando em vagabundo. O cara meteu, não, o Gélio... Meu... O Rodrigo Constantino falou, eu não sei como é que se pisa em ovos, é uma bota militar pisando em ovos. Aí depois ele, gato lesmo ornitorrinco. E você,
Os caras estão sabendo de tudo, meu. Porra, vai ter uma intervenção, meu. O Bolsonaro vai ser... Mano, você vai ver, meu. Os caras chorando ali. Participemos, meu. Participemos, estado de sítio, meu. Porra, meu, agora você vai ver, meu. Tiremos 11 ministros de lá, meu. E a gente aqui falando, para de acreditar nesses merdas, cara. Para de acreditar em vagabundo, cara. Eu conheço esses caras, bicho. Eles viraram de lado só pra ter teu like, mano. O cara tá cagando pra você. O Rodrigo Constantino tá nos Estados Unidos, brother. Você acha que o cara tá preocupado com você, mano? Hã? Ainda você vai lá dar ibope pra ele. Ai, Rodrigo, faz um comentário político aí, meu. E eu lembro que hoje, esses caras estão tudo apagados, né? Esses caras hoje estão falando só com aquela nata mais densa e ridícula do bolsonarismo. Só que esses caras um dia já foram mainstream, você sabia disso? Você sabia que em 2020, 2021, esses merdas, tá? Apoiado pela Jovem Pan, que na época tava de 4 pro mito. Você sabia que esses merdas pautavam o Brasil? Hã? Você sabia que eu acordava, eu via o meu Twitter, eu via o meu Instagram, eu via o meu YouTube, era só comentário, seu traidor, por quê? Aí ia ver na Jovem Pan, tava lá esses merdas, no Pânico, inclusive, do Emílio, né, me xingando, tá? Esses caras, a gente conhece esses caras a fundo, cara. Que, aliás, ô Rodrigo, não, eu vou contar essa porra, foda-se. Você não falou que você ia me processar, Rodrigo? Você não falou, eu vou contar essa história aqui de novo. Me processa, seu merda. Me processa, tô esperando, cara. A história é o seguinte... Existia um grupo de WhatsApp, tá? Com o Renan Santos, Rodrigo Constantino, como é o nome dele? Caramba! O Alexandre Borges, quem mais tava? Andreasa, eu não sei se o Felipe Moura Brasil tava, eu não sei. Era um grupo de pessoas, tá? Que na época batiam muito contra o PT. E estavam sendo esmagados. Porque isso aí, eu vou te falar, 2016, assim, era foda, mano. E aí tinha esse grupo, tal. Beleza, o Bolsonaro ganhou. O que esse grupo fazia? Esse grupo era um grupo crítico ao Bolsonaro. Então ali se mostravam informações, que eram jornalistas, trocando informações. E o Rodrigo Constantino, este merda, esse vagabundo, era um dos mais ativos pra falar mal do Bolsonaro. E o Rodrigo Constantino, poucas pessoas lembram disso, tá? Ele foi xingado pelo Olavo de Carvalho e pelo Eduardo Bolsonaro. Ele xingava o Eduardo Bolsonaro de playboy. E o Eduardo Bolsonaro xingava ele, e teu pai que arrumou emprego pra você no banco, que você foi mandado embora, que você é incompetente. Esse era o nível da relação dos caras. E ele ia lá no grupo, né? Pô, me ajuda aqui, claro, Rodrigo. Não, tamo junto. Pô, o que é like no seu tweet aqui que você tá brigando com o Eduardo? O que é, o Bolsonaro fez mais uma vagabundagem. Demorou. Aí o que aconteceu? E ele mesmo se denunciou. Um dia, brigando com o Eduardo, ele falou assim, se eu quisesse ganhar um monte de like, tá? Era só eu parar de defender tudo que eu defendo e pagar pau pra família Bolsonaro. Aí o que aconteceu? Eu vou contar uma história pra vocês também. Tinha um grupo de empresários gigantescos aqui do Brasil, principalmente da elite paulistana, que chamou um jantar, tá? Ou vamos fazer um jantar na casa de um dos grandes aqui, tá? Um dos grandes. Fez um jantar. Neste jantar, tinha ali Paulo Guedes, tinha ali essa galera. E aí nos foi oferecido a todo mundo que estava ali, olha pessoal, é o seguinte, para bater de frente com a esquerda, precisamos apoiar este governo Jair Bolsonaro. Então, para apoiar esse governo Jair Bolsonaro, a gente entende que é uma coisa custosa. Então, a gente está disposto, através desses empresários, a dar uma ajuda de custo para vocês. E não é ajuda de custo, toma R$1.000, tá? Nós estamos falando de 30, 40, 50 mil reais por mês, que nos foi oferecido também. Sabe o que nós fizemos? Obrigado, tamo junto aí, um abraço e vai todo mundo pra puta que pariu. Falou? Nós vamos bater de frente, inclusive, com vocês. Tá? Só uma coisa. Neste dia, o Renan apresentou um relatório mostrando tudo o que ia acontecendo no Brasil. Não vai ter reforma liberal, coisa nenhuma. Isso aqui, mostrou tudo. Algumas pessoas, tá? Da Faria Lima, viram, falaram, cara, tem tudo a ver com o que você tá falando. Mas isso aqui não vende. E aí foram lá brincar de foguetinho, foguete não tem ré, aposta no Brasil, não sei o que lá, esses vagabundos, tá? Ironicamente, hoje convidam Renan. Não, vem cá, Renan, vamos fazer reunião, vamos fazer podcast, vamos se aproximar. O tempo é foda, né? Aí o que aconteceu? Neste dia, curiosamente, o senhor Rodrigo Constantino, que vive nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, para este jantar. Então o cara estava lá nos Estados Unidos, batendo Bolsonaro, ele vem para esse jantar, nesse jantar nos é oferecido esse tipo de apoio, ele sai desse jantar, volta para os Estados Unidos, revela
revela. Olha, me foi oferecido apoio para o Instituto Liberal assim de tais empresários. E a partir de então ele começa a defender o Bolsonaro. Ah, mas que coincidência, hã? Hein? E hoje, beleza, hoje em 2025, a gente faz live aqui com um monte de gente ao vivo, a gente bate nesses caras, esses caras tão fudidos aí, tão apagados, beleza. Mas eu queria ver em 2020, 2021, né? O Carioca, inclusive, do Pânico, eu briguei com ele nessa época. Hein, Carioca? E aí? E teu amigo Rodrigo Constantino? Hein? E teu brother lá, Emílio? Hã? Tá aí, ó, assumindo que o Xandão venceu, meu. Ele bateu de frente com o Musk e com o Trump e venceu. Ah, jura que ele venceu? Jura que ele venceu? Quem é que tava brigando nos bastidores com vocês, seus vagabundos de merda? Hã? Quem é que tava brigando aqui? E falando, eu não vou ceder essa narrativa bosta. Hein? Aí teve aquele grupo que era aquele... Alexandre Garcia, o Fiuza, como é o outro lá que tá no Brasil Paralelo? Ou do Colo dos Santos lá, Lacombe, o nome dele? O Lacombe, quem mais? Aí formou um grupo, o Augusto Nunes, formou um grupo de jornalista que metade era oportunista e metade era retardada, né? E aí os caras ficaram lá, né? Propagando narrativa bolsonarista. E a gente se fudendo aqui, derretendo na época. Segura, sabe aquela assim, hold... Nós seguramos até o fim, mano. E agora vocês se fuderam. Tá? Eu lembro quando o Bolsonaro perdeu em 2022. Eu lembro da sensação, mano. Eu tava aqui no escritório, parecia um retardado. Ficava andando pra lá e pra cá de ansiedade pra ver o resultado da urna. Eu tava morrendo de medo. E quando o Bolsonaro perdeu, eu fiquei com um misto de raiva pelo Lula ter ganhado e um misto de alívio, porque eu sabia que esses caras todos iam se fuder. Eu sabia que esses caras todos iam perder a boquinha. Eu falei, meu, agora vocês se fuderam, porque agora acabou o dinheiro do governo federal, né? Agora acabou o empresário aí financiando, né? Ajuda a institutos liberais. Mas foi dito e feito, acabou a ajuda dos caras aí, cadê? Viraram isso aí, ó. O Xandão venceu, não é mesmo? Pessoal, venceu. Ele veio. Pois é. E a história que eu ia contar é que esse merda desse Rodrigo Constantino, uma vez quando eu fui chamado pra ir na Jovem Pan dar uma entrevista que nem era a minha entrevista oficial da prefeitura, o Emílio Surita, né, de forma muito covarde, me colocou sentado no bastidor, então eu tava lá pra entrar no beleza, ó, Pânico com Arthur Doval e não sei o que lá, entrevista aqui, legal, blá. Só um pouquinho, Arthur, espera um pouquinho. E com vocês, Rodrigo Constantino. Aí o Rodrigo Constantino ficou lá 40 minutos. Esse MBL é um bando de oportunista, esse MBL vai dar traços, não sei o que lá. Beleza, intervalo, break, vem Arthur, aí sento eu lá. Você acha que eu ia fazer o quê? Eu ia fingir que nada aconteceu? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur do MBL, que acabei de ser xingado por 40 minutos aqui. Eu vim aqui para conquistar todos vocês, para dizer que eu também quero trabalhar pelo povo, que eu amo as pessoas, que eu amo a cidade de São Paulo. É óbvio que não. Aí eu sentei lá e descasquei. Foi isso aqui é um Rodrigo Constantino, é um puta de um vagabundo, e papapá, nunca mais me chamaram no Pânico. E que não chamem, porque hoje quem pede ajuda, né? Isso aqui eu vou deixar quieto, Falou? Mas eu ainda vou ter que ser chamado do Pânico. O Renan, que é pré-candidato à presidência, ele vai ter que ser chamado. Tá? Vocês não vão ter que entrevistar o Flávio Rachadinha? Vocês não vão ficar puxando o saco dele lá? Hã? Vocês não vão ficar fazendo igual vocês fizeram com o André Marinho? O André Marinho fez uma pergunta educada pro Jair Bolsonaro. Rachador tem que ir pra cadeia? Aí o Bolsonaro abandonou a entrevista e vocês brigaram com o André Marinho. Hein? Vocês não fizeram isso pra pagar pau ao Bolsonaro? Vocês vão ter que chamar um de nós lá. Aí eu quero ver. Esse dia eu vou assistir, cara. Eu vou assistir. Nossa Senhora. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.